Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Aqui quem fala é a pastora Edna. Com mais um dia do nosso devocional 100 dias de favor. Hoje nós estamos no 84º dia. E o tema de hoje é: a sabedoria de Deus lhe traz promoção. O versículo de hoje está em Gênesis capítulo 41, versículo 39 e 40. E diz assim: Depois disse Faraó a José: Visto que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Administrarás a minha casa, e a tua palavra obedecerá o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. A história de José, ela para nós um exemplo, um modelo a ser seguido. É uma história que nos traz esperança, que nos traz fé de vermos as situações, ainda que adversas, que elas podem ser revertidas, né? E a postura de José diante de toda a situação que ele passou, diante de todas as lutas que ele atravessou. José sempre foi atento à voz de Deus. José sempre foi temente ao Senhor. Ele nunca se exaltou, ele nunca se ensoberbeceu, mas sempre creu na palavra de Deus, naquilo que Deus tinha mostrado para ele, né? Ele se guiava através do sonho que ele tinha tido. E ele acreditava que um dia esse sonho se realizaria. E nós vemos a trajetória dessa história e a concretização desse sonho, né? Falar que José, ele prosperou na terra do Egito, terra onde ele estava como encarcerado, né? Uma pessoa que chegou ali como escravo. De escravo ele passou a ser prisioneiro, não só escravo, mas também preso, né? E no olhar natural nós veríamos assim: agora não tem mais jeito, né? Como ser humano, com os nossos sentimentos humanos, a gente diria: não, a situação dele agora não tem mais saída, não tem mais como, ele não tem mais quem vai advogar a causa dele, ele não tem mais de onde receber socorro. Mas ele cria em Deus, ele sabia que Deus estava no controle da sua vida, né? Então o autor, ele diz assim: José foi colocado ao cargo da casa de Potifar através da direção de Deus, né? Do mesmo modo, quando o faraó viu que o Espírito de Deus estava sobre José e não havia ninguém que fosse tão sábio e tão cheio de discernimento quanto José, Faraó colocou-o ao cargo de todo o Egito. Ele está em Gênesis 41, do 38 ao 40. A nossa vida hoje, se nós estamos paralisados em uma situação e não sabemos o que fazer, a hora é de se humilhar, pedindo ao Senhor sabedoria. Quando nós não temos para onde ir, não temos para onde correr, a gente para tudo, né? Fala: não, agora é momento de parar e buscar em Deus. Chega de lutar com a nossa sabedoria, com a nossa força. Vamos buscar em Deus, porque aquilo que Deus faz nos dá a vitória, nos dá a solução. O autor diz assim: meu amigo, eu quero que você note isso. José sabia que Deus era a sua fonte de sabedoria. Quando o faraó disse: tive um sonho e não há quem o interprete, ouvi dizer, porém, a teu respeito, que quando ouves um sonho, podes interpretá-lo. O faraó ouviu de um dos que tinha estado encarcerado junto com José, que ele trazia a revelação do sonho.
Mas José na hora respondeu: não está isso em mim, mas Deus dará resposta favorável a Faraó. Está lá em Gênesis 41, 15 e 16. José sabia que a sabedoria era resultado do favor imerecido de Deus, não era algo que ele sabia, né? Quem somos nós para saber alguma coisa, para ter a revelação de alguma coisa, se Deus não nos conceder? Ali estava, sem dúvida, um homem que entendia a graça e a quem podiam ser confiados crescimento, promoção e mais do bom sucesso. Quando nós entendemos a graça de Deus, Ele nos revela os seus segredos e nos capacita a agir com sabedoria. Se nós cremos na palavra de Deus, nós cremos no poder de Deus e nós confiamos nele, né? Deus vai nos acrescentar, Deus vai nos dar sabedoria e vai nos revelar aquilo que seja necessário. José não somente interpretou o sonho de Faraó, mas seguiu em frente, aconselhou sobre como tirar vantagem dos 7 anos de abundância para se preparar para os 7 anos de fome que foram revelados no seu sonho. José não só interpretou o sonho, mas também trouxe a solução do problema. E é isso que nós precisamos, que Deus nos capacite não somente a reconhecer a dificuldade, mas que Ele nos dê estratégias, né, para vencermos as dificuldades. De que forma nós devemos agir para que aquilo seja revertido em nosso favor. Porque quando Deus nos revela, Ele quer nos abençoar. Quando Deus nos revela, Ele vai abençoar as vidas através da nossa vida. Então, que nós tenhamos esse entendimento, esse discernimento, para que Deus possa agir através de nós. Fala aqui em Provérbios 18:16, diz assim: o presente que o homem faz, alarga-lhe o caminho e leva-o perante os grandes. A sua atitude, a sua postura diante de Deus, o presente, a sua fé em Deus hoje vai te levar diante de pessoas grandes, vai te levar em situações de prosperidade, de bênção, de vitórias, né? Deus lhe deu sabedoria e estratégia para agir no tempo da crise. Quando nós agimos dessa forma, Deus vai fazer conosco a mesma coisa. Fala que Deus era, é e será eternamente. Aquilo que Ele fez no passado, Ele faz hoje e vai continuar fazendo no futuro. Os milagres que Deus operou no passado, Ele opera nos nossos dias e vai continuar operando no futuro. Então, a sabedoria que nós temos necessidade hoje, o Senhor pode nos conceder. Ele pode nos dar o entendimento e a estratégia que nós necessitamos para vencer qualquer situação. No espaço de menos de 1 hora, José saiu da posição de um humilde prisioneiro para o cargo do mais alto possível em todo o Egito. Imagina uma coisa, em questão de 1 hora, né? Ele fala assim, num bate-papo, José reverte a situação daquele que estava encarcerado, daquele que estava preso, daquele que era um escravo. Ele saiu dessa posição e foi se assentar ao lado de Faraó no trono. Passou a ser o segundo. Faraó era o primeiro, era a autoridade máxima. Abaixo de Faraó era José. Todas as pessoas deviam lhe obedecer, todas as pessoas deviam lhe ouvir. E isso Deus fez em questão aqui diz, de 1 hora, né? Eu acredito que até menos. Então, muitas vezes a nossa situação está complicada, vem se arrastando, vem se atravessando tempos, né? Com uma dificuldade, com um problema. Mas Deus pode, em um momento,
mudar toda essa situação. Basta nós buscarmos nele, né? Buscarmos realmente a vontade dele, o querer dele, o propósito que ele tem para essa situação. E em um momento o Senhor pode mudar a nossa história. A nossa vida pode ser transformada em um momento. Então diz assim: seja qual for a situação em que você se encontre nesse instante, não desista, sabe? Não desanime, não desista. Pode ser que esteja muito difícil, né? Eu não vejo nada na minha frente, eu não vejo solução, eu não sei como fazer. Não desista, vá para a presença de Deus. Se humilhe diante de Deus, peça socorro para Ele, porque é Ele que nos socorre. A palavra diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então é nele, Ele nos dá o socorro, Ele nos dá a sabedoria, Ele nos dá a estratégia para mudar a nossa situação. Se nós estivermos paralisados em uma situação e não sabemos o que fazer, é hora de se humilhar e pedir ao Senhor sabedoria. A Bíblia diz: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Está lá em Tiago 1:5. Pedir sabedoria ao Senhor é dizer: Senhor, eu não posso. Senhor, mas Tu podes. Abro mão dos meus próprios esforços e dependo inteiramente do Teu favor imerecido e da Tua sabedoria. Conforme nós recebermos a Sua sabedoria, riquezas e honras, assim como longevidade, nos seguirão. Vamos correr para Ele agora mesmo. Amém? Se a gente correr para o Senhor nos momentos que nós temos de dificuldade, com certeza Ele se inclina para ouvir a nossa voz e estende a sua mão para nos abençoar. Amém? A oração de hoje. Pai, reconheço que toda a sabedoria divina que tenho hoje é resultado do Teu favor imerecido. Eu te agradeço porque, se eu precisar de mais sabedoria, tudo o que tenho que fazer é pedi-la a Ti, e Tu me darás com prazer. E porque Tu estás disposto a me dar mais sabedoria, não preciso me esforçar, lutar, me estressar para progredir na vida. Apenas uma gota da Tua sabedoria e favor pode fazer com que eu seja rapidamente promovido a uma posição de influência e poder. O pensamento de hoje: se eu precisar de sabedoria, posso simplesmente pedi-la a Deus. Ele a dá livremente e de boa vontade. Amém? Então que nós venhamos buscar no Senhor sabedoria. Tudo que nós precisamos é de sabedoria. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, Senhor, a Tua sabedoria, Deus, é que muda a nossa condição, que nos abençoa, que nos prospera, que reverte, Senhor amado, o quadro da nossa vida. E nós cremos, Senhor, na Tua palavra que diz que nós devemos buscar em Ti sabedoria, pedir sabedoria e o Senhor nos concederá. Por isso nós te pedimos, Deus, concede-nos sabedoria, Pai, para administrarmos os nossos negócios. Concede-nos sabedoria, Pai, para edificarmos a nossa casa. Concede-nos sabedoria, Senhor, para sermos instrumentos usados por Ti, para alcançar, Senhor amado, aqueles que não Te conhecem. Concede-nos sabedoria, Pai, para vivermos e sermos, Senhor, nos tornarmos cada dia mais semelhante a Jesus Cristo. Senhor, este é o desejo do nosso coração. Por isso nós Te pedimos e já Te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.
Amém? Que o Senhor nos dê um domingo abençoado, cheio da sua graça, do seu poder, principalmente da sabedoria que nos capacita a viver mais semelhantes àquilo que Jesus quer de nós. Bom dia.